Minha avó sempre foi uma mulher cheia de histórias, daquelas que parecem ter vivido um século inteiro em apenas um punhado de anos. Ela adorava sentar na varanda da casa antiga, aquela com as janelas que rangiam e o telhado que parecia falar quando o vento soprava mais forte, e contar histórias para quem quisesse ouvir. Mas havia uma história que ela sempre relutava em contar. Quando a gente pedia, ela desviava o olhar, como se tentasse fugir de algo que já estava preso na sua mente. Até que um dia, após muita insistência, ela finalmente cedeu. Ela começou a falar de um tempo em que era menina, morando em um vilarejo distante, daqueles que mal aparecem no mapa. Era uma época difícil, e todos tinham que se virar como podiam. Mas havia uma coisa que todos no vilarejo temiam: a floresta. Ela contou que, quando criança, sempre ouvia histórias dos mais velhos sobre uma casa no meio da floresta. Diziam que era uma casa amaldiçoada, onde ninguém que entrava saía o mesmo. Alguns nem saíam. Ela disse que a casa tinha sido construída por um homem misterioso, que ninguém sabia de onde vinha. Ele vivia sozinho e nunca se misturava com os outros. Um dia, ele simplesmente desapareceu, e a casa ficou lá, esperando por alguém. Minha avó, curiosa como só, um dia decidiu que queria ver a casa com os próprios olhos. Pegou duas amigas e, juntas, decidiram explorar a floresta. Ela descreveu o caminho, o silêncio que ficava mais pesado à medida que se aproximavam, e como o ar parecia ficar mais frio, mesmo no calor do verão. Quando chegaram à casa, ela estava lá, velha e desgastada, mas de pé. Parecia que os anos a tinham esquecido. As amigas dela ficaram com medo, mas minha avó, teimosa, quis entrar. Elas a seguiram, mas logo no corredor de entrada, uma delas sentiu um arrepio tão forte que se recusou a continuar. Só minha avó e a outra amiga seguiram em frente. Dentro da casa, tudo estava empoeirado, mas intacto, como se o tempo realmente tivesse parado. Elas exploraram cada cômodo, até que chegaram a um quarto no andar de cima. A porta estava entreaberta, e quando minha avó empurrou, um vento gelado passou por elas. Mas não era isso que causou medo. Era o que elas viram no quarto. Minha avó descreveu como o quarto estava cheio de espelhos. Espelhos que não refletiam o que estava diante deles. Ao invés disso, mostravam imagens de pessoas. Pessoas que ela nunca tinha visto. Pessoas que pareciam presas dentro deles. Ela e a amiga começaram a sentir um pânico crescente. Foi então que a amiga dela começou a gritar. Minha avó se virou e viu que a amiga estava olhando fixamente para um dos espelhos, onde ela viu seu próprio reflexo, mas algo estava errado. O reflexo sorria, mesmo quando ela não estava. Minha avó agarrou a mão da amiga e saiu correndo da casa, deixando tudo para trás. Elas nunca mais voltaram lá, e a amiga dela mudou de cidade pouco tempo depois. Minha avó disse que, desde aquele dia, nunca mais conseguiu olhar para um espelho sem se lembrar daquelas figuras presas, das pessoas que pareciam estar gritando por ajuda silenciosamente. E o que mais a assustava era pensar que, um dia, poderia ser ela a ficar presa ali, em algum reflexo que não era o seu. Quando minha avó terminou a história, havia um silêncio pesado entre nós. O tipo de silêncio que faz o coração bater mais rápido. Ela nunca mais falou sobre isso, e eu nunca mais perguntei. Mas toda vez que olho para um espelho, não consigo evitar a sensação de que, talvez, apenas talvez, haja algo ou alguém do outro lado, esperando para ser visto. Depois daquela noite, a história da minha avó ficou na minha cabeça, como uma melodia assombrada que você não consegue parar de ouvir. Por dias, eu evitava os espelhos da casa, sempre me pegando a olhar de relance, esperando ver algo que não deveria estar ali. Mas a curiosidade, aquele impulso que parece ser hereditário na nossa família, começou a tomar conta de mim. Eu tinha que saber mais. Então, um dia, aproveitei que minha avó estava na cidade resolvendo algumas coisas e decidi explorar o velho sótão da casa. Ela sempre guardava suas coisas lá, e eu tinha uma suspeita de que poderia encontrar algo relacionado àquela história.
Subi as escadas rangendo, e o cheiro de madeira antiga e pó preencheu meus pulmões. O sótão estava cheio de caixas, malas velhas e móveis cobertos com lençóis brancos. Comecei a vasculhar, procurando algo que fizesse sentido. Depois de um tempo, encontrei uma caixa pequena, escondida debaixo de uma pilha de jornais velhos. Ela estava trancada, mas a fechadura era simples, e consegui abri-la com uma faca de cozinha. Dentro havia um monte de cartas amareladas, uma foto antiga da minha avó quando jovem, e o que mais chamou minha atenção, um pequeno espelho de mão. Ele estava envolto em um pedaço de pano, como se alguém quisesse protegê-lo, ou talvez proteger os outros dele. Peguei o espelho, hesitante. Ele era frio ao toque, como se tivesse sido tirado de um freezer. Quando finalmente criei coragem para olhar, não vi nada além do meu próprio reflexo. Mas então, algo estranho aconteceu. O meu reflexo piscou. Soltei o espelho e ele caiu no chão, mas não se quebrou. Era como se estivesse tentando me mostrar algo, como se a história da minha avó estivesse, de alguma forma, conectada a ele. Peguei o espelho novamente e dessa vez olhei mais de perto, com mais cuidado, e então eu vi. No fundo do reflexo, por trás de mim, havia uma figura. Não era nítida, mas como uma sombra, uma silhueta indistinta. Me virei rapidamente, mas o sótão estava vazio. Quando olhei de novo no espelho, a figura estava mais perto, como se estivesse se movendo dentro do reflexo, tentando se aproximar de mim. O pânico começou a tomar conta, mas eu sabia que tinha que acabar com aquilo de uma vez por todas. Corri até o quintal com o espelho na mão e, sem pensar duas vezes, o joguei contra o chão de concreto. Desta vez, ele se quebrou em 1000 pedaços. Quando os cacos se espalharam, senti um peso sair de cima de mim, como se a coisa que estava presa naquele reflexo tivesse sido libertada. Minha avó voltou logo depois, e quando viu os pedaços de espelho no quintal, seu rosto empalideceu. Ela sabia. Ela sempre soube que aquele espelho era a ligação com a casa na floresta, com aquelas almas presas. Ela não disse uma palavra, apenas se aproximou e, em silêncio, me ajudou a recolher os cacos. Depois daquele dia, nunca mais falamos sobre a casa, sobre os espelhos ou sobre o que vi naquele reflexo. Mas o silêncio entre nós era diferente agora, carregado de um entendimento mútuo. Sabíamos que, às vezes, as histórias que nossos avós contam têm raízes mais profundas do que imaginamos, e algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. E desde então, nunca mais consegui encarar um espelho da mesma forma. Porque no fundo, sempre tenho medo do que posso ver refletido, ou de quem pode estar me observando do outro lado. Vou te contar uma outra história que minha avó costumava contar. Mas essa mexeu comigo de um jeito diferente. Minha avó sempre falava sobre um tempo em que a cidade em que ela morava era cercada por mistérios. Ela mencionava, em especial, uma velha ponte de madeira que cruzava o rio que cortava a cidade. A ponte era antiga, quase tão velha quanto a própria cidade, e todo mundo a usava para atravessar de um lado para o outro. Mas havia uma regra clara: ninguém, em hipótese alguma, deveria atravessar a ponte depois da meia-noite. Claro, como todo adolescente teimoso, eu não dei muita importância para isso. Achava que era só uma daquelas lendas urbanas que os mais velhos inventam para manter os jovens na linha. Mas minha avó jurava que não era lenda. Ela me contou sobre a noite em que um jovem, desafiando o conselho dos mais velhos, decidiu atravessar a ponte depois da meia-noite. Ela disse que ele era destemido, cheio de coragem e um pouco de arrogância. Pegou sua bicicleta e esperou o relógio bater meia-noite. Quando as badaladas da igreja terminaram, ele começou a atravessar a ponte. No início, tudo parecia normal. A madeira rangia sob os pneus, o vento soprava gelado sobre o rio, e o silêncio da noite parecia envolver tudo ao redor. Mas quando ele estava no meio da ponte, algo mudou. O vento parou de soprar, e o silêncio se tornou opressor. Foi então que ele ouviu um som baixo, como se algo ou alguém estivesse se arrastando atrás dele.
Ele parou e olhou para trás, mas não viu nada, apenas a escuridão do outro lado da ponte. Ele começou a pedalar de novo, um pouco mais rápido desta vez, mas o som voltou, mais alto, mais próximo. Ele se virou novamente e dessa vez viu uma figura, uma sombra alta e disforme, sem rosto, sem corpo, apenas uma presença negra que parecia absorver toda a luz ao seu redor. O medo tomou conta dele e ele começou a pedalar com toda a força que tinha, tentando alcançar o outro lado da ponte. Mas quanto mais ele pedalava, mais a ponte parecia se estender, como se estivesse crescendo, se alongando para mantê-lo ali, preso. A figura negra continuava a se aproximar e ele podia sentir o frio emanando dela, um frio que congelava a alma. Ele gritava por ajuda, mas sua voz se perdia no vazio, como se a ponte estivesse isolada de todo o resto do mundo. Minha avó dizia que no último segundo, quando ele estava prestes a ser alcançado, a figura desapareceu e a ponte voltou ao seu tamanho normal. O garoto atravessou, mas algo havia mudado. Ele nunca mais foi o mesmo. Deixou de ser o garoto destemido que todos conheciam e passou a viver isolado, amedrontado, sempre olhando por cima do ombro, como se esperasse que a figura voltasse a qualquer momento. Minha avó sempre terminava a história com um aviso: nunca desafie o desconhecido. Algumas coisas são melhor deixadas em paz. Eu nunca tive coragem de atravessar aquela ponte à noite, mesmo depois de tantos anos. Mas o que me deixou realmente perturbado foi o dia em que encontrei uma foto antiga, escondida em um álbum de família. Era uma foto da ponte, tirada ao amanhecer, e ali, no meio da névoa, havia uma sombra. Não era nítida, mas estava lá, exatamente como minha avó havia descrito. Depois disso, eu passei a acreditar mais nas histórias da minha avó. Algumas coisas, por mais que pareçam lendas, têm raízes na verdade. E essa verdade, bem, é melhor não descobrir. Aquela foto nunca saiu da minha cabeça. A sombra na névoa, a forma indistinta que parecia espreitar na ponte, como se esperasse por algo ou alguém. Por dias, fiquei obcecado, tentando entender o que aquilo significava. Quem tinha tirado aquela foto? Por que minha avó a mantinha escondida? E mais importante, o que realmente aconteceu naquela ponte? Eu sabia que não podia deixar isso de lado. Então, decidi investigar mais a fundo. Comecei a perguntar aos mais velhos da cidade sobre a ponte, sobre o garoto que minha avó mencionou, mas todos ficavam estranhamente calados. Alguns apenas balançavam a cabeça, dizendo que era melhor esquecer, enquanto outros, visivelmente desconfortáveis, desviavam o olhar, como se a simples menção da ponte trouxesse memórias que preferiam enterrar. Foi então que encontrei Dona Carmen, uma velha amiga da minha avó, que vivia reclusa em uma casinha no fim da rua. Ela era conhecida por saber tudo sobre a história da cidade, incluindo os segredos que ninguém mais ousava contar. Com algum esforço, consegui convencê-la a me receber. Quando mencionei a ponte, vi um brilho de reconhecimento em seus olhos. Ela suspirou e, após um longo silêncio, começou a falar. Seu avô era um dos jovens que ousaram atravessar aquela ponte, sabia? Mas isso é algo que ele nunca quis contar para ninguém, nem mesmo para sua avó. Eles eram um grupo de amigos, 5 ao todo. Decidiram atravessar a ponte numa noite de lua cheia, desafiando a superstição. Ela fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos, e continuou. Acontece que apenas 4 voltaram. O 5º, um rapaz chamado Mateus, desapareceu naquela noite. Eles o viram pela última vez no meio da ponte, parado, como se estivesse olhando fixamente para algo. Quando perceberam que ele não o seguia mais, voltaram para procurá-lo. Mas ele não estava lá. Era como se a ponte o tivesse engolido. Nunca encontraram o corpo. Dona Carmen olhou para mim, seus olhos carregados de tristeza e um toque de medo. Depois disso, a ponte nunca mais foi a mesma. Às vezes, durante a noite, as pessoas dizem ouvir passos, como se alguém estivesse caminhando sozinho, atravessando a ponte sem fim. Alguns até dizem ver uma sombra no nevoeiro, esperando,
como se estivesse procurando companhia. Eu me senti arrepiado, mas Dona Carmen não havia terminado. Ela me entregou um pequeno envelope amarelado pelo tempo. Isso pertenceu ao Mateus. Encontraram esse envelope no quarto dele, logo depois que ele desapareceu. Mas ninguém nunca teve coragem de abri-lo. Talvez seja a hora de você saber o que ele guardava. Agradeci a Dona Carmen e, com as mãos tremendo, fui para casa. Fechei a porta do meu quarto e me sentei na cama, encarando o envelope por um longo tempo antes de finalmente abrir. Dentro havia uma única folha de papel, com uma caligrafia apressada. Se você está lendo isso, então já é tarde demais para mim. Eu vi algo naquela ponte, algo que não deveria existir. Ela me chamou, me sussurrou promessas, e agora eu sei que não posso escapar. Se algum dia alguém quiser saber a verdade, diga-lhes para nunca atravessarem essa ponte depois da meia-noite. Porque não importa o que aconteça, você não vai atravessá-la sozinho. As palavras de Mateus ecoaram na minha mente, misturando-se com as histórias da minha avó e o silêncio perturbador dos mais velhos. Eu sabia que estava em uma encruzilhada. Deveria eu tentar desvendar o mistério de uma vez por todas, ou deixar que o passado permanecesse enterrado? Eu queria acreditar que era corajoso, que era diferente daqueles que vieram antes de mim. Mas, no fundo, eu sabia que o medo que sentia não era irracional. Aquela ponte, aquela sombra na névoa eram avisos, avisos que talvez fosse melhor escutar. Naquela noite, me senti inquieto, como se algo estivesse se aproximando. Não consegui dormir, e quando o relógio bateu meia-noite, senti um frio inexplicável. Olhei pela janela e, por um breve momento, jurei ter visto uma sombra ao longe, na direção da ponte. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Nunca mais me aproximei da ponte e evitei até passar perto dela durante o dia, porque agora eu sabia que algumas histórias não são apenas lendas, elas são avisos, e alguns avisos são melhor não ignorados. Os dias passaram e eu tentava seguir com minha vida, mas o peso do que descobri não me deixava em paz. Era como se a ponte estivesse me chamando, sussurrando meu nome no silêncio da noite. A curiosidade misturada com o medo se tornava uma tortura. Eu sabia que tinha que encerrar aquilo de um jeito ou de outro. Finalmente, em uma noite sem lua, decidi que era hora. Peguei uma lanterna e fui em direção à ponte. O caminho estava mais escuro do que nunca, como se a própria noite tivesse engolido a cidade. Cada passo que eu dava parecia ecoar, amplificando a solidão e o medo. Quando cheguei à ponte, parei por um momento, observando as tábuas de madeira desgastadas pelo tempo. Havia algo de macabro naquele lugar. O rio abaixo fluía silenciosamente, mas havia um peso no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Respirei fundo e dei o primeiro passo. A madeira rangeu sob meus pés e o som parecia reverberar pela noite. Continuei andando, cada passo me levando mais para dentro da escuridão. Foi então que, de repente, o vento parou. Tudo ao meu redor ficou em completo silêncio, como se o mundo tivesse segurado a respiração. No meio da ponte, parei. A escuridão à frente era tão densa que parecia sólida. E então eu ouvi passos, lentos e pesados, vindo na minha direção. Minha lanterna começou a piscar e o medo crescia dentro de mim, mas eu estava determinado a ver isso até o fim. De repente, a lanterna se apagou completamente, mergulhando tudo em uma escuridão total. E foi aí que eu vi, não com meus olhos, mas com algo mais profundo, algo instintivo. A sombra estava ali, à minha frente, tão perto que eu podia sentir seu frio. Ela não tinha forma definida, mas eu sabia que estava me observando, esperando por algo. Lembrei das palavras no bilhete de Mateus. Você não vai atravessá-la sozinho. E então, num instante de clareza, entendi o que precisava fazer. Com todo o medo que sentia, me virei, tentando voltar pelo caminho de onde vim. Mas era como se a ponte tivesse se alongado infinitamente, como se o outro lado estivesse fora do meu alcance. A sombra se movia atrás de mim, cada vez mais perto. No desespero, comecei a correr, mas os passos da sombra eram sempre atrás de mim,
implacáveis. Foi então que, em um impulso de sobrevivência, fechei os olhos e dei um salto em direção ao rio. Senti o frio da água me envolver e a corrente me puxou para baixo. Por um momento, achei que iria me afogar, mas a força do rio me levou para longe, me jogando na margem oposta. Quando finalmente consegui subir na margem, olhei para trás e vi a ponte na distância. A sombra estava lá, parada na escuridão, incapaz de cruzar a água. Eu estava livre, mas a que custo? Voltei para casa, molhado, tremendo e com a mente em frangalhos. Nunca contei a ninguém o que aconteceu naquela noite, nem mesmo para minha avó. A ponte ainda está lá, e às vezes, quando o vento sopra de uma certa maneira, acho que ouço aqueles passos, mas agora sei que não são para mim. Eu sobrevivi, mas o preço foi alto. Nunca mais fui o mesmo. A escuridão daquela noite ficou comigo, como uma sombra que nunca vai embora. Aprendi, da pior maneira, que algumas histórias são reais e que às vezes o melhor é deixá-las enterradas no passado. Nunca mais voltei àquela ponte e espero que ninguém mais precise enfrentá-la, porque agora sei que a verdadeira coragem não está em desafiar o desconhecido, mas em saber quando deixar o desconhecido em paz. Essa história minha avó contou uma vez só. Acho que ela mesma não queria se lembrar, mas eu nunca consegui esquecer. Foi numa noite de inverno, o vento uivava lá fora, e a lareira era a única coisa que nos separava do frio cortante. Minha avó estava mais pensativa do que o normal, o olhar perdido nas chamas, quando de repente ela começou a falar. Ela disse que, quando era jovem, morava em uma cidadezinha no interior, rodeada por montanhas. Era um lugar tranquilo, onde todo mundo se conhecia, mas havia uma casa, no topo de uma colina, que todos evitavam. Não era só porque a casa estava em ruínas, ou porque ninguém morava lá há décadas. Era por causa da lenda que cercava aquela casa. Diziam que a casa pertencia a uma mulher chamada Dona Marilda, uma viúva solitária que vivia com seu filho, um garoto de 10 anos. Ela era uma mulher reservada, sempre com um olhar triste e distante, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O garoto, por outro lado, era alegre e cheio de vida, sempre correndo pelas ruas da cidade, brincando com as outras crianças. Mas então, algo mudou. O garoto parou de aparecer. As outras crianças perguntavam por ele, mas Dona Marilda dizia que ele estava doente e que precisava ficar em casa para se recuperar. Os dias viraram semanas, e as semanas, meses. As crianças pararam de perguntar, e a cidade foi se acostumando com a ausência do garoto. Foi então que começaram os rumores. Diziam que à noite, quando o vento soprava forte, podia-se ouvir uma criança chorando vindo da casa de Dona Marilda. Alguns diziam que era o fantasma do garoto, preso na casa, incapaz de encontrar paz. Outros achavam que Dona Marilda havia enlouquecido e trancado o próprio filho no sótão. Minha avó, curiosa e destemida, decidiu descobrir a verdade. Ela reuniu um grupo de amigos e, numa noite de lua cheia, foram até a casa na colina. A porta estava entreaberta, como se convidando-os a entrar. Com as lanternas nas mãos, eles subiram as escadas rangentes, cada degrau um eco no silêncio mortal da casa. No andar de cima, encontraram o sótão. A porta estava trancada, mas um dos amigos conseguiu arrombar. O que eles viram lá dentro fez com que todos congelassem de medo. O garoto estava lá, ou pelo menos o que restava dele. Seu corpo estava seco, como se tivesse sido drenado de toda a vida, mas seus olhos ainda estavam abertos, e dentro deles havia um brilho fraco, quase como se ele ainda estivesse consciente, preso em um estado entre a vida e a morte. Minha avó descreveu como, de repente, sentiram um vento gelado passar por eles, e a porta do sótão se fechou sozinha. O garoto, ou o que quer que fosse aquela coisa, começou a se mover, seus lábios secos tentando formar palavras, mas o som que saía era um choro, um lamento que não parecia humano. Apavorados, os amigos de minha avó correram para a porta, mas ela não se abriu. A coisa começou a se arrastar em direção a eles, e o pânico tomou conta. Foi então que minha avó notou algo no canto do sótão.
Um espelho grande, empoeirado, mas intacto. Sem pensar, ela correu até ele e com todas as suas forças o empurrou contra a parede, fazendo-o cair e se quebrar em 1000 pedaços. No momento em que o espelho se despedaçou, o choro parou. A porta do sótão se abriu e o vento gelado desapareceu. Quando olharam para o garoto novamente, ele não se movia mais. Seu corpo estava como antes, mas a sensação de presença maligna havia sumido. Eles saíram correndo da casa e nunca mais voltaram. Minha avó contou que no dia seguinte a notícia se espalhou pela cidade. Dona Marilda havia sido encontrada morta, sentada em sua cadeira de balanço, com um olhar de alívio no rosto, como se tivesse finalmente encontrado paz. A casa foi demolida alguns anos depois, e ninguém mais falou sobre o que aconteceu lá. Mas minha avó sabia, e agora eu também sabia. Às vezes, as coisas mais assustadoras não são as que podemos ver, mas as que sentimos. E algumas almas, quando presas entre este mundo e o próximo, podem fazer qualquer coisa para se libertar. Desde aquela noite, eu nunca mais consegui olhar para um espelho do mesmo jeito, porque agora eu sabia que, às vezes, eles podem ser mais do que simples reflexos. Eles podem ser janelas para algo que é melhor deixar trancado. Depois daquela noite em que minha avó contou essa história, algo mudou em mim. Passei a evitar os espelhos da casa, principalmente à noite. Não era mais uma simples superstição, mas um medo profundo e irracional de que, se eu olhasse por muito tempo, veria algo que não deveria estar ali. Algo que estava esperando para ser libertado. Os dias se passaram e tentei seguir em frente, mas a história não me deixava em paz. Eu me perguntava o que tinha realmente acontecido na casa de Dona Marilda. Como aquele garoto havia ficado preso naquele estado terrível, entre a vida e a morte. E mais importante, por que o espelho era a chave para libertá-lo? Essas perguntas me assombravam, e eu sabia que a única maneira de encontrar respostas era revisitando o lugar onde tudo aconteceu. A casa havia sido demolida, mas o terreno ainda estava lá, vazio, esquecido, como uma ferida aberta na cidade. Num fim de tarde, decidi ir até lá, mesmo sentindo que estava prestes a fazer algo que poderia mudar minha vida para sempre. Quando cheguei ao terreno, o sol já estava se pondo, e as sombras começavam a se alongar. O lugar parecia abandonado, como se até mesmo a natureza tivesse medo de se aproximar. Mas eu não podia voltar atrás. Com um misto de coragem e loucura, entrei no terreno, pisando na grama alta que escondia os restos da antiga casa. Enquanto caminhava, um frio começou a subir pela minha espinha, e eu soube que algo estava errado. O ar ao meu redor parecia mais pesado, e o silêncio era quase ensurdecedor. Foi então que vi, no meio do terreno, uma coisa que não deveria estar ali, um fragmento de espelho, parcialmente enterrado na terra. Meu coração disparou. Como aquele pedaço de espelho havia sobrevivido à demolição? E mais importante, o que isso significava? Contra todos os meus instintos, me ajoelhei e peguei o pedaço de espelho. Ele estava frio, muito frio, como se tivesse sido tirado de um freezer, e havia uma estranha sensação de peso nele, como se carregasse algo mais do que apenas o seu próprio reflexo. Olhei para o espelho e, por um breve momento, vi apenas meu próprio rosto, pálido e assustado. Mas então, a superfície do espelho começou a mudar. Meu reflexo se distorceu e uma figura começou a aparecer atrás de mim. Era o garoto, ou melhor, o que restava dele. Seus olhos estavam fixos nos meus, e havia um desespero neles que era quase palpável. Antes que eu pudesse reagir, senti uma presença fria atrás de mim, como se alguém estivesse me observando. Me virei rapidamente, mas não havia nada lá, apenas o vento balançando as folhas das árvores. Quando olhei novamente para o espelho, a figura do garoto havia desaparecido, mas a sensação de mal-estar permaneceu. Levantei-me rapidamente, jogando o espelho no chão. O fragmento caiu e se partiu em pedaços menores, mas o sentimento de ser observado não desapareceu. Sabia que tinha feito um erro terrível, que ao tocar aquele espelho, havia despertado algo que deveria ter permanecido adormecido.
Saí correndo do terreno, o coração batendo descontrolado, e não parei até estar em casa. Quando finalmente fechei a porta atrás de mim, me senti um pouco mais seguro, mas sabia que a coisa não havia terminado. O garoto, ou o que restava dele, estava me perseguindo, de alguma forma ligado a mim por aquele fragmento de espelho. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Às vezes, eu sentia um frio súbito no meio da noite, como se alguém estivesse ao meu lado. Outras vezes, ouvia um choro fraco, distante, vindo de algum lugar da casa, mas não conseguia localizar de onde exatamente. E o pior de tudo era quando olhava para os espelhos. Toda vez que passava por um espelho, via algo no canto do olho. Uma sombra, um vulto, sempre atrás de mim, sempre me observando. Estava enlouquecendo, não conseguia dormir, não conseguia me concentrar. Eu sabia que aquilo era o garoto, ou o que sobrou dele, preso entre os mundos, buscando uma forma de se libertar. Finalmente não consegui mais suportar. Sabia que havia apenas uma maneira de acabar com aquilo. Lembrei do que minha avó fez no sótão: destruir o espelho. Mas desta vez, tinha que ser completo. Tinha que garantir que nenhum pedaço restasse. Reuni todos os espelhos da casa, grandes e pequenos, e levei até o terreno da antiga casa de Dona Marilda, o lugar onde tudo começou. Com um martelo na mão, comecei a destruir cada espelho, pedaço por pedaço. O som dos estilhaços ecoava na noite, misturando-se com o vento que uivava ao meu redor. Quando terminei, olhei para o amontoado de cacos de vidro aos meus pés. Senti um alívio imediato, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. O choro, o frio, a sensação de ser observado, tudo desapareceu. Eu estava livre, finalmente livre. Ou pelo menos, era o que pensei. Quando me virei para ir embora, vi algo que me congelou de medo. No reflexo de um dos cacos de espelho que estava no chão, havia uma sombra, mas não era a minha. Era o garoto, ou o que restava dele, ainda preso, ainda tentando se libertar. Eu soube naquele momento que nunca estaria realmente livre. Que algumas coisas, uma vez despertadas, nunca podem ser realmente destruídas. Eu corri, deixando os cacos de espelho para trás, mas a sombra, o reflexo, me seguiu. Está sempre lá, no canto do olho, nos cantos escuros da minha mente. E agora, cada vez que vejo meu reflexo, não posso deixar de me perguntar: será que um dia ele vai tomar o meu lugar? Depois daquela noite, minha vida se tornou uma sucessão de momentos entre o medo e a paranoia. A sombra do garoto, ou o que restou dele, parecia estar sempre comigo, como uma presença constante e invisível, assombrando cada espelho, cada superfície reflexiva que cruzava meu caminho. Eu evitava espelhos o máximo que podia, mas era impossível escapar completamente. Janelas, telas de celulares, até mesmo poças d'água. Em qualquer reflexo, eu sentia aquela presença, esperando, observando. O cansaço mental e físico foi se acumulando. Eu não conseguia dormir direito, com medo de fechar os olhos e, ao abrir, encontrar a sombra ocupando o lugar onde eu deveria estar. As noites eram longas, cheias de sussurros inaudíveis e um frio que parecia emanar do próprio ar ao meu redor. Era como se a escuridão estivesse viva, pulsando, alimentada pelo meu medo. Um dia, decidi que não podia mais viver assim. Tinha que haver uma forma de acabar com isso de uma vez por todas. Resolvi voltar à casa da minha avó, buscar alguma pista, alguma lembrança que pudesse me ajudar. Talvez, se eu entendesse completamente o que havia acontecido, poderia finalmente libertar a mim e ao garoto dessa maldição. Ao chegar à casa, encontrei minha avó sentada na mesma poltrona, olhando para as chamas da lareira como naquela noite em que me contou a história. Ela parecia saber o que eu estava passando, mesmo sem que eu precisasse dizer nada. Seus olhos, agora opacos com a idade, ainda carregavam o peso de tudo o que ela havia visto e vivido. Ela me olhou e, em voz baixa, começou a falar.
Eu sabia que isso poderia acontecer, meu neto. Quando você mexeu naquele espelho, você despertou algo que deveria ter permanecido enterrado, mas não é tarde demais. Ela então me contou sobre um antigo ritual que havia aprendido com sua avó, uma forma de exorcizar almas presas entre os mundos. Era um ritual perigoso que exigia força de vontade e, acima de tudo, coragem. Você terá que enfrentar a sombra, meu neto. Não fugir dela, mas encará-la de frente e liberar a alma que está presa. Ela me deu um amuleto, uma pequena pedra negra, lisa e fria ao toque. Disse que a pedra tinha o poder de atrair e aprisionar espíritos, mas que para funcionar, eu teria que conduzir o ritual exatamente como ela me ensinou. Naquela mesma noite, voltei ao terreno onde a casa de Dona Marilda havia estado. A lua estava cheia, lançando uma luz pálida sobre o campo desolado. Coloquei o amuleto no centro do círculo que havia desenhado no chão com sal grosso, seguindo as instruções da minha avó, e me sentei à sua frente, com o coração batendo forte. Comecei a recitar as palavras que minha avó havia me ensinado, chamando a sombra, convidando-a a aparecer. A princípio, nada aconteceu, mas então um vento frio começou a soprar, e o ar ao meu redor pareceu se comprimir. Senti a presença dela antes mesmo de vê-la. A sombra, agora mais densa, mais definida, começou a se formar à minha frente, dentro do círculo. Os olhos do garoto, aqueles olhos vazios e cheios de dor, estavam fixos em mim. Ele parecia mais real, mais presente, como se estivesse se materializando pouco a pouco, mas eu sabia que não podia deixar o medo me dominar. Continuei recitando as palavras, mais forte, com mais convicção, mesmo enquanto o ar se tornava mais pesado, quase sufocante. A sombra começou a se contorcer, como se estivesse resistindo ao chamado, mas a pedra no centro do círculo começou a brilhar com uma luz fraca, quase imperceptível. Eu sabia que estava funcionando, mas também sabia que a luta ainda não estava ganha. Então, a sombra deu um passo em minha direção, rompendo o limite do círculo de sal. Senti uma onda de pânico, mas não podia parar. Se parasse, sabia que estaria perdido. Concentrei toda a minha vontade na luz da pedra, forçando a sombra a recuar, a entrar no círculo. Com um último grito de dor e desespero, a sombra foi sugada para dentro da pedra, que imediatamente perdeu seu brilho e ficou fria novamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O vento parou e a escuridão ao meu redor pareceu dissipar. Senti um alívio imediato, como se um peso tivesse sido tirado de cima de mim. Ajoelhei-me no chão, exausto, mas sabendo que havia conseguido. O garoto, a sombra, estava finalmente em paz. E talvez eu também estivesse. Voltei para a casa da minha avó e entreguei a pedra a ela. Ela a guardou em uma caixa de madeira antiga, dizendo que agora estava segura. Nos dias que se seguiram, a sensação de ser observado desapareceu, e os reflexos voltaram a ser apenas reflexos. Mas, apesar de tudo, eu sabia que havia mudado. Nunca mais olhei para um espelho da mesma forma, porque agora eu sabia o que poderia estar do outro lado. E, embora a sombra tenha sido banida, a lembrança dela e do garoto jamais me deixaria. Às vezes à noite, ainda ouço o vento uivar e me pergunto quantas outras histórias como a dele estão esperando para serem contadas. Histórias de almas presas, de lugares esquecidos, de sombras que espreitam na escuridão, esperando por alguém que tenha a coragem ou a loucura de libertá-las.